Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina Máquinas Elétricas e Transformadores, hoje iremos falar sobre autotransformadores, tá? O objetivo da nossa aula é conhecer o que é um autotransformador, quais são as características construtivas e quais suas vantagens e desvantagens. Primeiramente, iremos comparar o que é um transformador, tá? Com um autotransformador, diferenciar as características entre esses dois elementos. Depois iremos ver a questão dos tipos de autotransformadores que temos disponíveis, tá? E quais são as principais aplicações práticas na utilização de autotransformadores. Bem, um autotransformador vai ser um transformador elétrico com apenas um enrolamento, tá? Diferente do que nós já vimos na teoria, que transformadores convencionais possuem no mínimo dois enrolamentos. Já o autotransformador, uma característica que vai diferenciar dos transformadores é o mesmo ter somente um enrolamento, tá? O prefixo auto, que se refere à bobina única agindo sozinha, tá? Não vai ter qualquer tipo de mecanismo automático, ok? Em um autotransformador, porções do mesmo enrolamento vão atuar como enrolamento primário e enrolamento secundário. Então, aqui nós temos alguns apontamentos relativos à conceituação de autotransformador. Então, o autotransformador ele pode ser considerado como um transformador de um único elemento, como já definido. Um transformador de enrolamento múltiplos pode ser considerado autotráfego se conectarmos todos os seus enrolamentos em série para formar um único enrolamento. Ou seja, poderemos fazer um autotransformador a partir de um transformador convencional, tá? Comparando a um transformador de mesma capacidade, iremos ver que o autotráfego vai possuir menores dimensões, tá? E um rendimento melhor. Aqui temos a ilustração da construção de um transformador convencional de dois enrolamentos, certo? E a utilização desse mesmo transformador convencional interligado para ser utilizado como autotráfego, ou seja, um autotransformador com única espira, certo? Um único conjunto de espiras, sendo que teremos a derivação que vai ser utilizada como primário, certo? Como enrolamento primário, e o enrolamento que vai ser utilizado como secundário, derivando, certo? Dessa junção entre as bobinas. Então, aqui nós temos aqui o esquema de um transformador convencional interligando as bobinas em série, tá? Para a gente termos aqui um autotráfego com um único enrolamento. Então, temos aqui que prestar atenção na observação das polaridades, de como as tensões estão relacionadas. Então, como nós já vimos em assuntos anteriores, que essa marcação aqui vai indicar a polaridade de como a corrente entra nesse enrolamento. Então, essa associação em série e essas derivações que nós podemos realizar num transformador convencional para gerar um autotráfego vai depender de como posicionamos a interligação dessas espiras em relação aos terminais com polaridade. Então, polaridades ligadas dessa forma, nós vamos ter aqui uma tensão elevada no primário, certo? Veja aqui que V1 é igual a E1 mais E2, tá? Então, aqui, ó, E1 mais E2, V1. Já no secundário, nós vamos ter uma quantidade de espira que vai gerar o V2, que é praticamente a quantidade de espira que está em cima somente da bobina 2. É uma forma, então, de termos aí a construção de um autotráfego utilizando transformadores. Mas temos também transformadores autotráfegos específicos, que é construído de um único enrolamento, certo? E aí nós temos as derivações dessa bobina para formar as tensões secundárias, de acordo com a necessidade. Então aqui nós temos ilustração de alguns modelos, tá? Isso aqui conhecido como Variac, tá? Que é um transformador
que varia a tensão de acordo com o ajuste da quantidade de espiras. Ele tem derivações, ele é rotativo, tá? A gente consegue aqui, girando, alterar aqui os fechamentos da quantidade de espira. Podemos fazer banco de autotrafos e ter um autotrafo trifásico, como ilustrado aqui. Veja que aqui nós temos as opções de derivação de interligação. Esse modelo aqui já não é rotativo, tem que ser escolhido aqui e feita a interligação, certo? Manual, de acordo com a tensão que teremos necessidade do autotrafo. Aqui temos um transformador convencional, para relembrarmos aqui as relações que existem nele. Nós já vimos que tensão primária sobre tensão secundária é igual à relação entre espira do primário sobre espira do secundário. É diretamente proporcional. E isso aqui a gente colocou, nós vimos que tem o nome de relação de transformação. Esse Azinho vai indicar a relação de transformação. E a corrente também vai existir, só que é o inverso das espiras. A quantidade de espira do secundário sobre espira no primário. Ou seja, o inverso da relação de transformação. E que a potência, se considerarmos aqui um transformador ideal, a potência é conservada. A potência que é entregue no primário, ela é transformada e entregue o mesmo valor no secundário. Lembrando também que a frequência não é alterada, certo? Se a frequência que entra é 60, a frequência que sai vai ser 60 Hz. O que pode variar de acordo com o fechamento do transformador é o deslocamento angular, certo? É o defasamento, que dependendo do tipo de ligação, aqui na saída a gente podemos ter em relação à entrada um defasamento, tá? Pode ser 0 graus, certo? Pode ser 180 graus, pode ser 30, tá? E assim por diante. Nós temos aí umas relações de defasamento de acordo com o grupo de ligação, tá? Isso aí já foi visto anteriormente. Em relação aos tipos de autotransformadores, nós temos dois grupos. Os autotransformadores que são chamados de abaixador, que vai servir para abaixar um nível de tensão, e os autotransformadores que são utilizados como elevador, pegar uma tensão e elevar a outro nível. Vamos ver como é que se comporta as relações em cada tipo, entre tensão e corrente e potência. Então, na ligação da utilização do autotransformador como abaixador, estamos aqui pegando ilustrativamente um transformador convencional interligado de forma a termos um autotransformador, ou seja, um enrolamento só, tá? Nós vamos ter o quê? Um enrolamento único, não vamos ter mais a isolação galvânica, ou seja, os dois enrolamentos estão conectados eletricamente. Veja aqui nesse ponto aqui central a conexão entre os dois enrolamentos, que no transformador convencional não existe essa conexão elétrica entre os enrolamentos. Vai existir o processo de transformação através do acoplamento magnético, certo? Através da indução propriamente, só da parte da indução. Mas aqui a gente vai ver que vai ter um comportamento também de transmissão por condução de energia, tá? Que é isso que vai ser um dos pontos fundamentais para o autotransformador ter um rendimento melhor do que o rendimento de um transformador convencional. Então, nessa ligação aqui com o abaixador, nós temos que a tensão de entrada aqui, V1, vai ser basicamente aqui, ó, o somatório de E1 mais E2, a tensão em cima de cada bobina, tá? E o secundário é uma derivação aqui em cima de um único conjunto aqui de espira, no caso da bobina 2. Então, se pegarmos aqui os conceitos que nós já temos de transformadores, que a tensão do primário, V1 sobre V2 ou VA sobre VB, vai ser igual a quem? Se V1, que eu estou chamando aqui de VA, é essa tensão aqui em cima desses dois terminais, vai ser o somatório de E1 mais E2. E VB vai ser somente E2, certo? Que é a tensão em cima da segunda bobina. Então, se fizermos aqui o tratamento matemático, E1 mais E2 dividido por E2 é a mesma coisa que E1 sobre E2 mais E2 sobre E2, certo? Fazendo aqui a equação, E2 sobre E2 dá 1, mais E1 sobre E2.
Só que E1 sobre E2, nós já vimos que isso aqui é uma relação de transformação. A gente pode chamar isso aqui de A, ou então indicar que é diretamente proporcional a N1 sobre N2. Fazendo aqui o tratamento aqui, o MMC é N2 vezes 1 dá N2, N2 dividido por N2 vai dar 1 vezes N1 dá N1. Então vai ficar N1 mais N2 dividido por N2. Então aqui nós temos as primeiras relações que utilizamos na situação de um transformador abaixador de tensão. Em relação à corrente, vamos observar que a corrente que vai chegar no secundário vai ser a contribuição dessa corrente aqui I1, certo? Que vem aqui pelo enrolamento número 1, e I2 que vem pelo enrolamento I2. Quando chegar nesse ponto aqui, nesse nó, elas vão unir. Então, o IS, essa corrente no secundário, vai ser o somatório entre I1 e I2. Fazendo a relação entre corrente primária e secundárias, vamos chegar aqui, a corrente do primário vai ser dividido por quem? Por IB, que é quem? IS, que é I1 mais I2. Logo, podemos fazer a relação de transformação. Isso aqui vai ser N2 sobre N1 mais N2. E agora, fazendo a comparação entre potência transferida do primário para secundário e transformadores. Então, já vimos que a potência aparente num transformador convencional se conserva na condição ideal, é tensão primária vezes a corrente no primário, I1, é igual a E2, tensão secundária, vezes a corrente secundária, I2. Mas no autotransformador, certo, do tipo abaixador, já visualizamos que na alta vai ser o somatório da tensão E1 mais E2, certo? Vezes a corrente. E aí nós temos a potência aparente entregue ao alto tráfego, tá? Fazendo aqui a adequação das relações, certo? Temos que E2, tá? Esse E2 aqui, ele podemos substituir pela relação E1 sobre A, pois E1 sobre E2 é igual a A, tá? Então, isolando aqui o E2 em função de E1, nós chegamos a essa situação que é 1 sobre A, que é igual a E2. Agora, relação aqui entre correntes, certo? Aqui do primário, fazendo aqui, botando em evidência o E1, então nós temos que esse fator aqui vai ser 1 mais 1 sobre A, vezes E1, vezes I1. Então, isso aqui, ó, E1 vezes I1, nós já vimos que é quem? É a potência de um transformador convencional, ou seja, do tráfego. Então, podemos substituir aqui, ó, dizendo que a potência do tráfego vezes essa relação. Então, quer dizer que é 1 mais alguma coisa que vai depender da relação de transformação, tá? Então, a potência total do alto tráfego vai ser maior, certo, do que a potência do transformador. Isso vai ocorrer por quê? Porque vai existir a conexão elétrica entre os dois enrolamentos que vai permitir uma transferência de energia adicional, certo? Que vai ser transferida eletricamente pela conexão, mais a parcela relativa ao processo de indução através do campo magnético, ou seja, nós vamos ter uma transmissão de energia eletricamente pela conexão elétrica e uma transmissão de energia magneticamente através do campo magnético. Então, nós temos aqui um rendimento melhor quando nós utilizamos um transformador convencional fechado como alto tráfego. Conseguimos ter um pouco de potência a mais, certo? Nessa condição dele fechado como autotransformador, tanto como abaixador, como elevador, que nós vamos ver agora as relações que existem na configuração elevador. Então, na condição da interligação de um autotransformador na configuração elevador, se pegarmos também como exemplo aqui a utilização de um transformador convencional para realizar o fechamento desse autotransformador, vai ser uma única espira, certo? Como já vimos da definição de autotransformador,
conectadas eletricamente, essas espiras, e vai ter uma derivação e vamos ter a relação entre tensões e correntes, tá? Então, como ele aqui a característica é elevador, nós vamos pegar uma tensão menor em cima de uma espira só, vamos executar aqui a montagem para termos a geração de uma tensão maior no secundário, certo? Então, novamente, observar as polaridades para realizar o fechamento adequado, para que nós tenhamos um nível de tensão maior. Se invertermos, por exemplo, aqui a polaridade junto aqui, vai dar no sentido negativo, ou seja, pode ser que a tensão gerada aqui no secundário não seja maior do que a tensão do primário, poderá dar menor, e não é essa o intuito. Então, de acordo com é fechado aqui, nós vamos ter uma tensão maior ou menor. Quais as relações que vão existir? Então, aqui novamente, fazendo análise, a tensão agora aqui do primário é VB, dividida aqui por VA, só que VB é a tensão em cima, induzida aqui do enrolamento, certo? Vamos chamar de E2. Já que no secundário VA vai ser quem? E1 mais E2. Fazendo o tratamento matemático, podemos também encontrar que E2 sobre E1 mais E2 é igual a N2 sobre N1 mais N2. Então, para autotransformador elevador, vamos ter essa condição, essa relação entre as tensões do primário e secundário. Já as correntes, também temos aqui, que vai ter aqui nessa corrente, que vai entrar aqui, vai ser I1 mais I2, certo? Dividido por I1, certo? Essa corrente que vai sair aqui no terminal de tensão A, tá? Fazendo o tratamento aqui, a comparação com a relação de transformação, vamos chegar a N1 mais N2 sobre N2, essa relação de correntes. E mais uma vez, vamos ver aqui a comparação entre as potências transferidas do primário para o secundário. Então, pegando aqui como referência o secundário, então, lá no secundário a tensão vai ser elevada, então vai ser E1 mais E2 vezes I1, certo? Nós temos aqui a potência aparente. Fazendo aqui a propriedade distributiva, nós chegamos a E1 vezes I2 mais E2 sobre I2, tá? Deixando tudo aqui em função do secundário, transformando aqui essa tensão E1 para I2, vemos que E1 sobre E2 é igual à relação de transformação, o Azinho. Então, isolando, vai ficar o E1 é igual a A vezes E2. Substituímos aqui, vezes I2, mais E2 e 2. Então, temos aqui outra relação, que botando em evidência aqui o E2 e 2, vai ter 1 mais A, certo? Mais uma vez, a potência do autotransformador, na ligação elevador também, vai ter uma potência disponibilizada maior em comparação com a mesma potência utilizada do transformador, tá? E essa componente aqui, que acompanha a relação de transformação, nós falamos que é ela que contribui, certo? Na parte de conversão de potência, certo? A parte magnética. E a parte de condução é só E2 vezes 2. As vantagens e desvantagens na utilização do autotransformador. Então, é possível transferir, como já vimos, a potência com o mesmo transformador quando ele é ligado como autotransformador. Vai ter uma potência transformada mais uma potência conduzida. Lembrando, potência transformada é a parcela que vai estar acompanhada da relação de transformação, tá? Já a parcela conduzida vai ser só E2 vezes I2 se for um transformador elevador, tá? Os autotransformadores têm melhor rendimento, são fisicamente menores e mais baratos do que um transformador convencional correspondente. Também temos outra vantagem, que os autotransformadores podem ser utilizados como fontes de tensão variável através de contatos móveis, que variam com a relação N1 sobre N2. O nome específico desse equipamento que vamos encontrar no dia a dia é o chamado Variac. Aqui temos
algumas informações da aplicação de autotransformadores. Eles são muito usados para partida de motores, tá? Pela questão da reatância da bobina, existe uma limitação de corrente, onde nós podemos aí diminuir o pico de partida dos motores. Vamos ver na próxima etapa do nosso curso essa questão do comportamento da corrente nos motores. E um dos elementos que pode ser utilizado para minimizar esse efeito da corrente vão ser justamente os autotransformadores. E nós temos aqui essas relações de tensão que tem derivado aqui desse rolamento principal, que podemos ligar a vários níveis de tensões de acordo com a aplicação. Ele também pode ser utilizado para ajuste de tensão, certo? Para elevar ou abaixar a tensão de acordo com a necessidade. Alguns equipamentos, principalmente equipamentos que utilizam um normativo de fabricação do seu país de origem, que tem uma tensão diferente do que é padronizado aqui para nossa região, para o Brasil, principalmente materiais, por exemplo, de gráficas, que são importados da Alemanha, Japão, lá tem um nível de tensão diferente, geralmente padronizado em 440 volts trifásico. Então, para você não utilizar um transformador que vai ter uma característica construtiva maior, certo? Podemos utilizar autotransformadores que vai, como já vimos pelo aspecto construtivo, vai ter uma dimensão menor, com a mesma potência de um transformador convencional, certo? E aí a gente podemos aplicar aí nas nossas instalações, otimizando espaço, tá? Ele também vai conseguir entregar uma potência maior, tá? Como vimos também. A desvantagem, como já dito, basicamente, dos autotransformadores é a perda, certo? Do isolamento galvânico, o isolamento entre os enrolamentos primário e secundário, que não vai existir. Basicamente, essa é a principal desvantagem, tá? Vamos ver aqui uma aplicação agora de um exercício de fixação. Então, nós temos aqui a informação de termos um transformador monofásico de 100 kVA, com as seguintes características desse transformador: tensão primária 2.000 volts, tensão secundária 200. Ele é conectado com um autotransformador, como indicado aqui na figura. Então, pela figura, nós temos aqui que ele está ligado como um autotransformador elevador, certo? Então, foi ligados aqui em série as bobinas desse transformador para gerar uma tensão maior, certo? Entre esses dois terminais aqui. Então, ele informa aqui que determine a potência máxima que pode ser processada por esse autotransformador sem exceder a capacidade dos enrolamentos. Para esse caso, determinar a potência transformada e a potência conduzida do autotransformador. Então, a potência transformada é aquela componente que está relacionada com a relação de transformação, e a potência conduzida pelo transformador é só tensão vezes corrente. É que a bobina aqui, que está em comum aqui com os dois enrolamentos, está conduzindo e entregando uma potência. E essa daqui está transformando, certo? Para entregar no secundário. Então, resolvendo aqui essa questão, nós temos que a potência aparente do autotransformador, como ele é do tipo elevador, pela configuração que foi vista, podemos usar essa fórmula. 1 mais a relação de transformação vezes a potência do tráfego, certo? Que foi utilizado. Então, aqui foi utilizado um tráfego com potência aparente de 100 kVA. Então, já temos a informação desse S tráfego. O Azinho aqui, que é a relação de transformação, podemos encontrar, que ele é igual a quem? A relação de transformação do transformador, que é quem? V1 sobre V2. Então, vai ficar 2.000 sobre 200. Isso aqui vai dar 10. E quanto é a potência do tráfego? Já vimos que é quem? V1 e 1, que é igual a V2, e 2, que é igual a 100 kVA. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui embaixo nós vamos calcular essa corrente do primário e do secundário, certo? Mas vamos calcular qual é a potência máxima que esse transformador ligado como autotransformador pode fornecer. Então, substituindo os valores aqui nessa fórmula, ele ligado como autotransformador elevador, vai ser relação de transformação deu 10, então substitui aqui o A por 10, então vai ser 1 mais 10, 11, vezes a potência aparente do tráfego, que foi dada, que é 100, vai ficar 110 kVA. Ok? Então, primeira parte da questão respondida. Mas vamos calcular quanto é a corrente que está transitando aqui, o I1 e o I2, tá? Então, vamos utilizar as relações do transformador. Então, I1
vai ser a potência do tráfego dividido por V1, tá? E 2, S do tráfego dividido por V2. Então, chegamos aqui em 50 e 500 amperes. Para calcularmos agora a potência conduzida e a transformada, já vimos também que quando é utilizado o transformador, o transformador fechado como autotransformador na condição elevador, vai ser 1 vezes E2, certo? Que é vezes I2. E a tensão aqui, V2 aqui, que é 2.200, deu quanto? V1 mais V2, tá? Só que E1 é quem? É A vezes E2. Jogando aqui, fazendo aqui as propriedades distributivas, vai ficar A é 2 e 2, é 2 e 2, mais é 2 vezes I 2. Então, essa parte aqui que acompanha a relação de transformação, a gente vai ver que vai ser a parte que vai estar relacionada à potência transformada. Já essa parte aqui que está só conduzindo, vai ser a potência conduzida. Então, fazendo a substituição, pelo que já vimos, da corrente que um transformador pode fornecer, esse transformador que foi utilizado aqui, foi de 500 amperes, e aí nós temos que a tensão, também na questão foi dada, no secundário é 200, e o Azinho, a relação de transformação já calculada anteriormente, deu 10. Então aqui a potência transformada é de 100 kVA no processo. Já a potência conduzida vai ser a tensão E2, que é 200, vezes a corrente I2, que é 500, então dá 10 kVA. Então a soma dos dois, nós chegamos no valor já calculado anteriormente, que dá 110 kVA. Então bateu, sendo que a parcela que é transformada é 100 e a parcela que é conduzida é somente 10 kVA. É o adicional que aparece nessa potência. Então, por que esse autotransformador tem a característica de entregar um pouco mais de potência? Porque eles têm os rolamentos conectados e aí ele consegue conduzir eletricamente esse percentual aqui a mais, esses 10 kVA, gerando assim uma potência disponibilizada maior, ou seja, um rendimento melhor, tá? Do que ele funcionando somente como autotransformador. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos essa nossa aula em relação a autotransformadores, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição nas aulas presenciais para esclarecimento, ok? Então, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.